de lacuna, a autoridade usará analogia, princípios gerais do direito público, princípios gerais do direito tributário e a equidade. Você sabe que eu uso muito como estratégia de fixação de conteúdo aqui, eu utilizo muito ferramentas musicais. Eu tenho mais de 230 músicas que você acha buscando pela internet. Você acha num site de busca qualquer que você digitar meu nome, Alexandre Maza, a primeira ocorrência lá já vai ser de onde você pode baixar o meu site, essas musiquinhas. E aí, o Twitter também é um jeito de você me encontrar. Lá no Twitter eu sou @professor Maza, você entra lá no Twitter, praticamente 110 mil seguidores já no Twitter, você entra lá e consegue baixar minhas musiquinhas também. Eu fiz uma sobre isso. Lembra de um produto que vendia nos anos 80, junto com as facas Guinso, as meias Vivarina e Fritopan? Era cremogema. Lembra da música do cremogema? Era assim, ó. Cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. Mas como eu não quero fazer propaganda de graça pro cremogema aqui na TV, eu vou te dizer que eu usei só a melodia e apliquei a música. A letra é assim, ó. Se sendo caso de lacuna, a autoridade usará analogia e os princípios tributários e os do direito público e também a equidade. Não esqueça do cavalo. Então, lembra, analogia, princípios do direito tributário, do direito público e a equidade. Bom, não confunda preenchimento de lacuna, que é integração da lei tributária, com normas de interpretação da lei tributária. As regras de interpretação você encontra nos artigos de 109 a 111 do Código Tributário. Tem dois tipos de regras interpretativas ou regras hermenêuticas. Há alguns casos em que a interpretação da lei tributária deve ser uma interpretação restritiva, literal, e outros casos em que a interpretação da lei tributária deve ser mais favorável ao contribuinte. Bem, basicamente, os casos mais relevantes de interpretação literal ou restritiva são os casos de exclusão do crédito tributário. As hipóteses de exclusão são anistia e isenção. Então lembre, anistia e isenção são interpretadas restritivamente, de modo literal. Pelo contrário, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado a legislação tributária que trate de infrações. Onde houver uma dúvida hermenêutica, uma dúvida interpretativa no que tange às infrações tributárias, essa dúvida deve ser sanada pela interpretação que se revelar mais favorável, mais benéfica, melhor para o contribuinte. Bom, esses são alguns assuntos da abertura do livro 2 do Código Tributário Nacional, algumas noções gerais de alta incidência na sua prova. É muito importante que você saiba também uma regra especial sobre revogação de isenções. Essa regra também está nos primeiros artigos lá do livro 2 do Código Tributário, logo no artigo 104, você encontra uma regra sobre revogação de isenções. Lembre que a isenção é uma dispensa legal do dever de pagar um tributo. Portanto, a isenção é sempre definida por lei. E como a isenção é definida por lei, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Porque se é uma lei que cria, uma lei pode revogar o benefício criado. Acontece que o artigo 104 estabelece uma regra especial para a revogação de isenções que reúnam duas condições: as isenções temporárias e condicionadas. Quando uma isenção for temporária e condicionada, o contribuinte que preenche a condição, ele tem direito adquirido ao benefício, pelo prazo que o legislador prometeu. Então, se a isenção reunir essas duas características, for condicionada e temporária, o contribuinte que preenche a condição tem direito adquirido ao benefício pelo prazo que a lei prometeu. Ou seja, ainda que a revogação ocorra dessa isenção, a revogação não prejudica quem já implementou a condição no prazo ali que estava
estabelecido. Por que essa regra foi criada? No artigo 104 do CTN, porque ela é uma regra de moralidade na concessão e revogação de incentivos fiscais, uma regra de moralidade, porque nos anos 50, pouco antes da publicação do Código Tributário Nacional, havia uma prática inaceitável no Brasil do poder público conceder isenções, exigindo do contribuinte que quisesse se beneficiar dessas isenções preencher determinada condição. Aí o contribuinte implementava a condição, às vezes gastava dinheiro para preencher a condição, e vinha uma mudança no Poder Executivo, de um mandato para outro, um novo prefeito, um novo governador, e o novo governador mandava revogar a isenção concedida pelo governador anterior, antes do prazo. E aí o contribuinte ficava assim: como que eu posso acreditar num benefício como esse, se eu preencho a condição e o benefício é revogado antes do prazo prometido? Por isso o artigo 104 criou essa regra, que eu resumi em uma música, que é assim, ó: se a isenção for temporária e também condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção no prazo prometido. Ó, fico todo arrepiado, porque o original dessa música é Desejos e Delírios, do Fábio Júnior, e Fábio é tudo na minha vida. É uma grande homenagem ao Fábio Júnior. Guardou? Se a isenção for temporária e condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção no prazo prometido, durante o prazo que o legislador estabeleceu. Bem, outro assunto importante é o estudo da obrigação tributária. A obrigação tributária surge com o fato gerador. Eu já comentei em oportunidades anteriores que existe na legislação brasileira um devido processo para a cobrança de tributos. Uma sequência obrigatória de ritos que o Estado deve observar sempre que queira cobrar tributos de alguém. Esse devido processo legal consiste na previsão de uma hipótese de incidência, na ocorrência de um fato gerador, e a partir da ocorrência do fato gerador nasce a obrigação tributária. Então, o surgimento da obrigação tributária é explicado logo no início desse devido processo legal para a cobrança de tributos no Brasil, a partir da ocorrência do fato gerador. Bem, a obrigação tributária pode ser de dois tipos. Tem a obrigação tributária principal, que ela surge com o fato gerador previsto na lei, e tem como objeto o pagamento do tributo e da multa. Ai, Masa, isso me deixa tão confusa. Como que a multa pode ser obrigação principal, Masa? O direito tributário é assim mesmo. O direito tributário definiu a obrigação principal pelo conteúdo, pelo objeto, pela ideia de pagamento. Como a multa é uma obrigação que se cumpre pagando, ela se encaixou no conceito de obrigação principal, então é muito estranho. Mas no direito tributário, a multa é a obrigação principal. Além da obrigação principal, nós temos a obrigação acessória, chamada modernamente de deveres instrumentais. A obrigação acessória ou deveres instrumentais consiste em obrigações de fazer ou não fazer, estabelecidas no interesse da arrecadação. Obrigações de fazer ou não fazer no interesse da arrecadação. Então a obrigação principal é de pagar, a obrigação acessória é de fazer ou não fazer. Exemplo da obrigação acessória: emitir nota fiscal, enviar declaração de imposto de renda, são obrigações acessórias. Cuidado com um detalhe. Sabe aquela regra, atenção você minha querida telespectadora, aquela regra que você sempre gosta de falar para o seu namorado, para o seu marido, quando ele não quer ir com você visitar a sua mãe, que você fala assim: meu, cala a boca, o acessório segue o principal. Sabe essa regra do acessório segue o principal? Será que essa regra existe no direito tributário? A regra do acessório segue o principal? Não existe não. Sabe por quê? Porque no direito tributário a obrigação principal não se relaciona com a obrigação acessória em termos desse vínculo de principal e acessório. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a obrigação acessória pode subsistir
ainda que a principal desapareça. Você pega o caso, por exemplo, de uma imunidade, de uma isenção